Muito bem, queridos, nós estamos ministrando a partir de hoje uma série de sermões, de mensagens intituladas Novo Nascimento. Eu ministrei há algum tempo essa série de sermões na rádio 99.7 FM. Agora eu quero ministrar na TV. Hoje eu quero falar da diferença entre o primeiro nascimento e o segundo nascimento. Texto que eu vou usar, um dos textos que eu vou usar é João 3,3, quando Jesus responde para Nicodemos: importa nascer de novo. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Qual é a diferença entre o primeiro nascimento, o nascimento que todos nós passamos, e o segundo nascimento, do qual Jesus fala? O primeiro nascimento, ele é um nascimento vindo de pais pecadores. E acontece a imagem deles. O segundo nascimento, do qual Jesus fala, importa nascer de novo para ver o reino de Deus. Esse segundo vem de Deus e acontece em imagem de Deus. O primeiro nascimento é de semente corruptível, porque o homem, ele herda de Adão uma corruptibilidade. Então todos que nascem debaixo dessa semente, herdam essa corrupção. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que Jesus diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Por quê? Porque nós nascemos uma semente, nós temos uma semente corrupta. O primeiro é de semente corruptível. O segundo nascimento, que Jesus fala, é de uma semente incorruptível, porque nós nascemos de Deus. O primeiro nascimento é o nascimento que vem da carne, do homem, e o segundo nascimento é o nascimento de uma semente incorruptível. Quando nós nascemos de Deus, nós nascemos do Espírito. A terceira, o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, o primeiro é de semente corruptível, o segundo é de semente incorruptível. O primeiro nascimento acontece em pecado, porque todos nós pecamos. O segundo em santidade e justiça, porque quando a gente nasce de Deus, quando a gente nasce do alto, a gente nasce para viver separado, para viver para Deus. Em terceiro lugar, por meio do primeiro nascimento, os homens são corrompidos. Através do segundo nascimento, eles se tornam consagrados e começam a ser santos. Romanos 3 diz que não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Em quarto lugar, o primeiro nascimento é carnal, o segundo nascimento é espiritual. O segundo nascimento é de Deus, que transforma as nossas vidas e faz com que nós vivamos a realidade espiritual. Embora na carne, embora vivendo nesse mundo, embora vivendo sujeito às vaidades, sujeito à corrupção, sujeito à morte, quando a gente conhece a Cristo, a gente passa por um novo nascimento, um nascimento espiritual. Romanos 8,5: porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte,
mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Em quinto lugar, por meio do primeiro nascimento, os homens são loucos e insensatos. Por meio do segundo nascimento, eles se tornam instruídos e sábios para a salvação. Romanos 3 diz, como está escrito, não há um justo sequer. No versículo 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Então, o primeiro nascimento, ele, de fato, é um nascimento louco. A pessoa vive como um homem louco. O segundo nascimento reconstrói o homem à imagem de Deus. Em sexto lugar, o primeiro nascimento, nós somos escravos do pecado e das paixões. No segundo nascimento, nós somos libertos em Cristo Jesus. Romanos 6 diz que o nosso velho homem com ele foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele viveremos. Então, fica aí essas 6 lições sobre a diferença entre o primeiro e o segundo nascimento. No segundo nascimento, que veio através de Cristo, nós nos tornamos objetos do amor de Deus, sendo a regeneração que foi efetuada em nós o fruto desse amor. Então, entregue a sua vida a Cristo. Passe por esse processo do novo nascimento e viva esse amor de Deus que foi expresso em Cristo Jesus ao morrer na cruz do Calvário pelo meu pecado e pelo seu pecado. Que Deus te abençoe no nome santo de Jesus.